Olá, sejam bem-vindos à Entox e mais um webinar da Academia Nexus, dedicado a explorar as tendências e inovações que estão a moldar o setor dos transportes e da logística. Hoje, o nosso tema de webinar é a gestão de dados de suporte ao negócio. Vamos discutir a importância da gestão eficiente de dados no apoio às operações e decisões empresariais no setor marítimo e portuário, abordando as melhores práticas para a recolha, armazenamento, análise e utilização de dados com o objetivo de melhorar o desempenho operacional e estratégico. Hoje temos o prazer de contar com a participação de Duarte Filipe, especialista em Digital Supply Chain da SAP, que partilhará connosco a sua visão sobre como a gestão de dados pode transformar a competitividade e eficiência das operações. Bem, Luís, muito obrigado. E obrigado desde logo aqui ao projeto e ao Politécnico de Setúbal pelo convite. Deixem-me só passar aqui os slides. Portanto, fazendo só um pequeno enquadramento e tentando ser breve. Portanto, o meu background do ponto de vista de conhecimento, da área de conhecimento é engenharia mecânica, portanto venho da área das operações. Depois comecei a fazer aqui um bocadinho um desvio para a área dos dados, para a área da inovação, e neste momento sou colaborador da SAP, portanto estratégia de dados empresariais, os sistemas de gestão fazem parte daquilo que é o dia-a-dia dos projetos das organizações com quem vamos trabalhando, e por isso faz aqui algum sentido eu poder estar hoje a falar um bocadinho de estratégia de dados, de suporte àquilo que são os processos e decisões de negócio, na medida em que já passei um bocadinho pelas operações, já passei ou estou a passar agora um bocadinho pela área mais tecnológica e, portanto, ser aqui alguém não extremamente técnico, mas que vos possa ajudar aqui a fazer uma ponte entre estas duas áreas, entre aquilo que é o conhecimento dos processos e aquilo que é o conhecimento da tecnologia e da maneira como devemos estruturá-la para extrair o melhor potencial. Portanto, Luís, não sei se tem mais alguma questão introdutória de algum tema, como é que a sessão depois irá seguir, mas se não eu continuo. Pronto, só para fazer uma breve, penso que grande parte dos nossos participantes já vem da primeira edição. Nós vamos ter 60 minutos em que o Duarte vai fazer a sua apresentação e depois nos últimos 30 teremos a sessão de perguntas e respostas em que convida-se todos os participantes aqui no local das perguntas e respostas, colocar as suas perguntas e depois iremos, no final, portanto, da apresentação do debate, colocá-las. Portanto, será o mesmo modo que temos utilizado. Portanto, Duarte, pode seguir. Muito bem. Portanto, eu se calhar, ainda antes de entrarmos no tema propriamente dito, trazia aqui uma afirmação que eu acho que já foi muito falada, muito explorada aqui durante determinados anos, que nos indicava ou que nos propunha que os dados eram aqui o novo petróleo, não é? Tal a sua importância do ponto de vista geopolítico e até das organizações do ponto de vista económico, que seria aqui o novo crudo, a nova fonte de rendimento e motor da própria economia. Obviamente, as perguntas e respostas deixamos-las para o fim, mas era aqui uma pergunta retórica, perguntar se revêem, pelo menos nesta afirmação, se acham, concordam, se não concordam, se acham que já está ultrapassada, se calhar fazerem cada um de vocês um bocadinho uma reflexão. Eu também refleti um bocadinho sobre isto e, no fundo, o que é que eu acho? Eu acho que reconheço que, efetivamente, do ponto de vista de importância económica, daquilo que é o conceito do petróleo como sendo um gerador da economia, os dados, sim, também têm esse potencial, mas eu acho que os dados têm um conjunto de outras capacidades e de outras vicissitudes que o tornam mais interessante. Não só do ponto de vista da regeneração, não é? Obviamente os combustíveis fósseis também têm uma taxa de regeneração, mas não aquela, ou não se compadece com a taxa a que a estamos a consumir. Os dados têm sim essa capacidade, não é? Porque no limite nós podemos, com os novos sistemas de informação, com as novas capacidades de computação, com os novos sensores que estão a ser colocados, nós temos uma capacidade imensa, não só de criar dados novos, regenerar os próprios dados, mas também ao longo daquilo que é o seu ciclo de vida, aumentar aquilo que é a sua valorização. Ou seja, um dado per si não é uma informação, um dado, à medida que
possa ser mais correlacionado, em que é adicionado contexto de negócio, em que pode ser vista outra perspectiva, que possa ser partilhado dentro de uma determinada network, não é? Ele adquire outras formas ou adquire outro valor que, sem dúvida, nos catapulta aqui para um interesse muito grande em olharmos com atenção para a ciência dos dados e de como é que nós podemos utilizá-los no seio das nossas organizações e tentar extrair o maior potencial, não é? No fundo, este é um bocadinho o mote para a sessão de hoje, e passando já aqui para aquilo que eram os objetivos da sessão. O Luís já fez aqui a introdução, mas o nosso objetivo é exatamente reconhecermos a importância da gestão de dados, sobretudo, a importância da gestão de dados em contexto operacional, não é? Não é olharmos apenas para aquilo que é o setor das tecnologias de informação, olharmos por esse prisma de percebermos a importância, de onde é que está a informação, quem tem acesso, temas de cibersegurança, a aderência com aquilo que são os normativos e requisitos legais, mas sim olharmos para os dados enquanto um suporte muito relevante naquilo que é um modelo operacional das organizações, nomeadamente aqui num setor de grande relevância, que é o setor marítimo e portuário. Portanto, nós vamos começar por fazer aqui assentar um bocadinho conceitos sobre este tema da gestão de dados, depois falarmos um bocadinho de melhores práticas, porque é que é importante olharmos para todas as fases, desde a recolha, coleção dos dados, o seu armazenamento, a análise e a utilização, com o fim de olharmos com este prisma operacional, de suporte à estratégia, à definição e à reinvenção até dos próprios negócios, e depois terminarmos com alguns exemplos concretos do que é que já tem vindo a ser feito e que casa muito bem com a perspectiva e aqui o objetivo final desta agenda Nexus, de podermos criar um conjunto de novos use cases, não é? Casos de uso de utilização da tecnologia, para podermos repensar um pouco, trazer não só outros níveis de eficiência operacionais, mas também repensarmos um pouco a lógica das operações, transformarmos, atribuirmos outras capacidades que nos permitam olhar para um futuro mais risonho deste tipo de atividade. Portanto, esta é a nossa agenda. O primeiro ponto já o passamos, e eu vou já saltar aqui para o segundo ponto, da importância de termos aqui uma gestão de dados eficiente. Depois falamos um bocadinho mais em detalhe sobre os processos em si, os tais casos de uso, exemplos já utilizados na prática, e depois guardaremos os tais 30 minutos para fazermos as perguntas e respostas aqui com mais alguma interação. Portanto, eu olho para os dados, acima de tudo, muito com esta perspectiva piramidal, ou seja, os dados são a base daquilo que pode ser uma pirâmide, aqui a pirâmide do conhecimento, digamos assim, em que estes dados, estando a ser recolhidos, estando a ser armazenados, eles sozinhos são a base, mas necessitam de algo mais para nos ajudar a tomar melhores decisões de negócio, por isso precisamos de adicionar algum contexto, não é? E transformá-los em informação, portanto, a partir dos dados zeros e uns, alfanuméricos, pixels, som, o que seja, nós devemos ter alguma informação a partir dos mesmos. Com isso, atribuindo algum contexto de negócio, temos conhecimento. Portanto, já estamos num patamar superior e que depois aí sim nos vai ajudar a tomar e a suportar melhores decisões de negócio. Portanto, nós olhamos para os dados como sendo, sim, esta matéria-prima, portanto, voltando à analogia do petróleo, portanto, é a matéria mais crua, mais básica que temos, mas que depois deve ser enriquecida até chegarmos ao ponto último, ao objetivo último, que é tentarmos ajudar as organizações a tomarem melhores decisões. Ok? E porquê que isto é importante? Porque nós vivemos num mundo de evolução acelerada, com um conjunto de disrupções, não apenas geopolíticas, como pandemias, como outro tipo de eventos que infelizmente nos últimos 5, 10 anos têm mudado e muito, não só aquilo que é o comportamento das organizações e das cadeias de abastecimento, mas também o nosso comportamento, não é?
hoje estamos aqui a fazer um webinar, cada um se calhar da sua casa ou todos remotamente, e se calhar há 5 ou 10 anos isto era impensável fazermos este tipo de ação de formação ou este tipo de evento sem estarmos presencialmente todos reunidos. Portanto, até estas disrupções não são apenas negativas, vêm ajudar a acomodar algumas alterações de comportamento, quer seja dos indivíduos e depois também da própria sociedade e das organizações. Portanto, nós vemos como sendo muito relevante, justamente para que as empresas, as organizações possam rapidamente acomodar e reagir perante estas adversidades ou estas mudanças de contexto, termos aqui arquiteturas de dados robustas e que já estejam preparadas para rapidamente poderem ajudar as organizações a tomar melhores decisões. Olha, o caminho está bloqueado, lembrando, por exemplo, a disrupção que veio por via daquele incidente no Canal do Panamá. Então, se eu não tenho aquela rota disponível, como é que eu posso alterar, como é que eu posso comunicar com os meus clientes, como é que as cadeias produtivas desses mesmos clientes se conseguem adaptar baseados nos dados, como é que gerem, se calhar podem melhorar aquilo que é a visibilidade do nível de stock, se calhar conseguimos fazer melhores previsões dos tempos de entrega de determinadas matérias ou produtos. Portanto, é fundamental, olhando para aquilo que é o contexto global, as organizações terem em conta e construírem arquiteturas de dados bastante robustas e focadas nesta riqueza que são os dados como suporte a todo um conjunto de conhecimento e geração de melhores decisões do negócio. Não apenas por via desta agenda quase de sobrevivência, não é? De podermos reagir a adversidades e as organizações se manterem a elaborar e a poderem entregar aquilo que são os seus produtos e serviços, mas também olharmos para os dados e para a sua gestão e para a sua estratégia como sendo uma fonte potencial de competitividade e diferenciação. Vivemos num mundo cada vez mais concorrencial, não é? O mundo é global, os operadores são globais, mas sem dúvida que nós olharmos para a maneira como estamos a recolher a informação, como é que a podemos contextualizar, chegar aos tais processos de tomada de decisão, vem sem dúvida ajudar as empresas a poder reagir primeiro, poder tomar decisões de inovação com base neste modelo de dados ou com base nesta análise que eu estou a fazer. Se calhar podemos explorar diferentes modelos de operação, podemos antecipar algumas questões, podemos prever melhor ou mudar os modelos preditivos e com isto conseguirmos tentar encontrar alguma diferenciação que possa trazer competitividade no mundo tão volátil como aquele que estamos a viver hoje e no qual este setor de atividade que estamos aqui a falar se encontra sempre muito esmagado entre aquilo que são as atividades a montante, sei lá, extrativas, de produção, etc., e depois as atividades mais ajudantes de entrega aos consumidores, de utilização. Portanto, estamos sempre aqui neste mundo da logística, nomeadamente marítima e portuária, sempre muito compactados e com pouca margem de erro, com pouca margem temporal para testarmos, para fazermos aquilo que são as operações do dia-a-dia e por isso temos aqui uma estratégia de dados é muitíssimo relevante e que obviamente, apesar de estarmos a falar de uma atividade que ainda é muito física, não é? E vai continuar a ser, o transporte de bens, o seu armazenamento, a sua deslocação de A para B vai continuar a ser uma tarefa física, mas sem dúvida que se mexe ou que se movimenta dentro de uma economia digital em que ter acesso a dados e perceber onde é que estão cada uma das mercadorias, onde é que conseguimos antecipar os tempos de entrega, os slots, não é? de descarga dos navios, como é que conseguimos depois pedir os transportes por via rodoviária ou ferroviária que darão a continuidade na sua cadeia logística, são sem dúvida muitíssimo relevantes. E por isso nós vemos que as empresas estão com muita dificuldade em terem dados fiáveis e confiáveis para conseguir suportar este tal processo de tomada de decisão, que estão também com dificuldades para fazer escalar alguns projetos que já estão
a ser construídos, portanto, nesta fase de piloto, de experimentação. Depois existe aqui um problema em escalar para a dimensão real da organização ou das suas operações. Isto também é algo que tem preocupado as diferentes organizações e obviamente que quem não está preparado ou quem não está pelo menos a fim de embarcar nesta jornada estará certamente a correr um risco de ser ultrapassado naquilo que são as suas atividades e naquilo que é o seu posicionamento e depois em visão última na maneira como pode melhor operacionalizar, melhor controlar as suas margens, melhor controlar os seus processos e que isso é que lhe dá depois a viabilidade económica ou financeira que permite que as empresas continuem a existir e a ter razão de existir. Portanto, tentei fazer aqui voltando um bocadinho atrás, tentei fazer aqui uma pequena introdução de porque é que isto é necessário, não é? Nós olharmos para os dados, para a estratégia de dados, porque é que é relevante, não apenas no mundo global, mas também encaixando aqui neste setor e nesta área de atividade em que nos encontramos. E agora queria dar aqui um bocadinho mais de contexto, entrarmos, como o Luís dizia, o objetivo aqui deste webinar é captarmos aqui um pouco a atenção, validarmos aqui alguns conteúdos que possam ser interessantes para depois planear aí sim ações de formação com um bocadinho mais de detalhe. Portanto, o meu objetivo hoje era não estar apenas colado aos chavões ou aos grandes títulos, mas sim depois dar-vos aqui um bocadinho mais de contexto e aqui neste capítulo vamos entrar um bocadinho mais em detalhe, até explorar algumas definições que depois possam fazer contexto com os use cases que vamos apresentar, os casos de uso que vamos apresentar no final da sessão. Portanto, recorrendo também às novas tecnologias, aqui para preparar este nosso webinar, utilizei a inteligência artificial generativa, aqui o nosso bem conhecido ChatGPT, para me ajudar a definir aqui ou para sumarizar qual é que é a diferença entre estratégia de dados e gestão de dados. Também isto são conceitos difíceis se calhar, de sistematizar e que às vezes fazemos alguma confusão até na maneira como os utilizamos, não é? Determinada empresa tem uma estratégia de dados. Então, mas a estratégia de dados está onde? O que é que implica? E está correlacionado depois com o processo em si da gestão da informação e dos dados ou é algo mais etéreo que está muito relacionado com a gestão da própria empresa ou da própria organização? Portanto, achei que era importante falarmos aqui um bocadinho, investirmos aqui um bocadinho de tempo nestes conceitos. Depois também vamos entrar em detalhe sobre um bocadinho dos processos, da analítica, porque os dados, como falávamos na pirâmide, per si, ajudam-nos muito pouco, não é? Obviamente são condição única e necessária, mas sem depois poderem ser trabalhados, sem termos aqui os modelos analíticos, sem termos um conjunto de ferramentas tecnológicas para podermos extrair conhecimento, ficaria um bocadinho aquém daquilo que são expectativas. Portanto, também vamos lá chegar. Mas, voltando aqui a este duelo entre estratégia e gestão, dizer-vos que, no fundo, a estratégia é aquilo que vai dar não só corpo, mas, sobretudo, um alinhamento grande entre a maneira como estamos a criar dados, como queremos recolhê-los, qual a sua granularidade, qual a qualidade exigida para que eles possam suportar objetivos diretos do negócio. Não é? Isto é algo muito relevante porque, se não houver este alinhamento entre aquilo que é a estratégia, a arquitetura que vai ser implementada ao nível dos dados e a estratégia, aquilo que é o plano de negócio, para as orientações da empresa no curto, médio prazo ou até no longo prazo, será difícil fazer com que depois cá em cima, do ponto de vista da estratégia do negócio, quando precisarmos de fazer uma determinada análise ou ver por um determinado prisma, se calhar olhamos cá para baixo para os dados e eles não têm, como eu falava, a granularidade suficiente, não têm qualidade suficiente, se calhar já foram compactados, não estimamos qual é que seria a necessidade, o volume, a frequência de renovação desta informação, que tivesse qualidade suficiente para ajudar
determinadas análises que suportassem os tais objetivos de negócio. Portanto, tem que haver logo, ao nível da estratégia, esta paridade entre a estratégia do negócio, os seus objetivos de negócio, os indicadores de desempenho e aquilo que a estratégia de dados vai ter de reunir para ajudar a alcançar esses mesmos processos de negócio. Depois, do ponto de vista da gestão, é mais uma operacionalização, é um aspecto mais operacional, não é? Temos a estratégia, passamos depois para a gestão, garantir que aquilo que foi desenhado enquanto arquitetura, aquilo que foi pensado do ponto de vista de fluxos de informação, de armazenamento de informação, que é efetivamente executado no dia-a-dia e que vai, a cada momento, contribuir bocadinho a bocadinho para chegarmos aos tais objetivos de negócio. Portanto, olhando um bocadinho mais em detalhe aquilo que é a perspectiva da estratégia. Como já falei, temos este alinhamento, mas sobretudo ela visa responder aqui a estes 6 pontos, não é? Portanto, desde logo, identificar que tipo de dados devem ser criados, acessíveis, guardados e qual é que é a taxa de refrescamento, não é? Os updates que têm de ser realizados. Depois, qual é que é a estratégia, se vamos optar por uma estratégia de dados na nuvem, não é? Na cloud, ou se vamos ter um ambiente nas nossas instalações, com necessidade de termos infraestrutura própria para guardar toda esta informação. Portanto, tudo isto nós temos que identificar logo desde o início, não é? O volume de dados depois é muito importante para também percebermos se deveríamos ter uma estratégia mais na cloud ou se será suficiente termos on-prem, não é? O on-prem nas nossas instalações. Ou até ambientes híbridos, porque por via da latência das comunicações precisamos ter sempre uma infraestrutura local que nos permita rapidamente fazer correr algumas análises, fazer correr alguns processos de negócio e suportar, não podemos estar à espera numa atividade portuária que uma informação vá à nuvem, faça um determinado trabalho ou seja corrido um determinado modelo para depois voltar e enquanto isso está o operador da grua, ou está o operador do empilhador, ou está o comandante na ponte do navio à espera que uma informação seja processada. Não, temos que ter, muitas das vezes, por via desta necessidade em tempo real, de ter algumas abordagens que podem ser híbridas, alguns sistemas em infraestrutura própria que permitam rapidamente correr alguns modelos ou correr algumas transações de gestão e, eventualmente, outras possam ser utilizadas diretamente na cloud. Depois percebermos a disponibilidade que precisamos desta informação, portanto, nem toda a informação terá a necessidade de ser acessível a cada instante, e isso é importante nós definirmos, mas também termos um plano que se chama aqui na gíria, no jargão, disaster recovery, que é no caso de haver alguma disrupção, no caso de haver algum ataque, no caso de haver falha de comunicações, como é que nós temos um plano de continuidade de negócio e como é que conseguimos retomar, não só retomar ao ponto onde estávamos, não é? Não perdendo qualquer contexto e qualquer informação, mas eventualmente, se olharmos, por exemplo, para aquela estratégia híbrida que falava, garantir que temos capacidade para ir mantendo os processos e gerindo os dados, analisando durante um determinado tempo e então depois de termos novamente os sistemas todos operacionais, não perdemos aquela janela de atividade, mas sim, foi só apenas uma interrupção momentânea do acesso a determinada informação. Depois definirmos claramente para que é que os dados vão ser utilizados, a sua segurança e privacidade, não é? E aqui dentro deste universo marítimo e portuário é muito relevante porque muitas vezes estamos a lidar com dados de clientes, não é? Montante e ajudante, quem é que são os nossos fornecedores, quem é que são os nossos clientes, como é que partilhamos esta informação, o que é que podemos fazer com ela, também cada vez mais regimes regulatórios muitíssimo apertados, portanto temos que ter esta preocupação logo desde o início. Depois, tão importante como percebermos a capacidade de armazenamento, a capacidade de acesso dos dados, é também identificarmos como é que eles podem ser arquivados, ou seja, como é que nós podemos eventualmente compactar alguma informação para que ela sirva de arquivo, que se calhar não vamos colecionar ou não vamos aceder de uma forma tão recorrente e aí até podemos diminuir aquilo que é a qualidade ou a frequência da informação, sabendo que ela está ali pronta a ser utilizada, mas não com a mesma capacidade e também termos aqui alguma política
eliminação de dados, sabendo nós que é muito relevante percebermos se estes dados podem ser apagados efetivamente, se eles não entram em conflito com algum regime que nos obriga a ter informação durante determinado período de tempo. Portanto, é muito importante percebermos tudo isto. E, obviamente, depois termos uma estratégia e um conjunto de processos de administração da própria informação, quem é que é responsável, quem é que tem acesso, quais é que são as áreas que podem gerar nova informação, quais é que são as áreas que podem editar a informação, portanto, percebermos bem, em termos de quase de gestão de condomínio, quem é que tem acesso ao quê e como é que se processam os perfis e as responsabilidades dentro destes processos de gestão, armazenamento, consulta, informação à volta dos dados. O mesmo se passa depois quando descemos o nível para a gestão de dados em si, portanto aqui já mais operacional, em que estamos mais focados nos processos de recolha de informação, processamento, a validação dos dados e depois como é que eles podem ser acedidos, não é? Aqui já estamos mais concentrados em temas como é que vamos integrar diferentes fontes de informação, diferentes tipos de informação, se os dados são estruturados ou não estruturados. Uma coisa é estarmos a integrar dados alfanuméricos, outra coisa é estarmos a integrar fotografias ou vídeos ou sons ou dados que são encriptados. Não é? Portanto, a maneira como nós tentamos integrar e depois ajudar no correlacionamento depois também é muito importante. O tema da qualidade dos dados e de como é que eles estão aderentes àquilo que são os estándares de negócio ou as necessidades do negócio também é muito importante. Depois, como é que estabelecemos uma política de acesso aos dados? Existirão pessoas, perfis, departamentos que terão acesso praticamente ilimitado a um conjunto de dados, mas outros terão um acesso mais restrito. Como é que nós definimos estes perfis de utilização? Como é que garantimos que, apesar de haver muita gente com acesso ou até possibilidade de manipulação, como é que mantemos a lógica de uma única fonte de verdade e que os dados devem ser respeitados e imutáveis? Está relacionado com o ponto da proteção e segurança da própria informação. Depois, como é que geramos todo o ciclo de vida dos dados, desde a sua criação, o storage, não é? O armazenamento e depois a estratégia de, uma vez não sendo necessários, como é que os podemos eliminar dos nossos armazenamentos e aquilo que falávamos da alta disponibilidade e da recuperação pós-desastre, como é que depois nós operacionalizamos todas estas políticas, como é que definimos datasets, não é? Conjuntos de dados que são relativamente ou realmente importantes e que devem ter um acesso a alta disponibilidade, não podem de maneira nenhuma faltar àquilo que são as operações do dia-a-dia e como é que nós depois podemos gerir aqui com arquiteturas mais resilientes, com duplicações, com modelos de abordagem, se calhar, híbridos, como é que nós conseguimos garantir tudo isto? Depois, obviamente, além dos dados per si, é muito importante nós falarmos de uma lógica de negócio que são os dados mestre. Não é? Porque dados podem ser um número, pode ser um valor de temperatura que estamos a utilizar, pode ser o valor, ou pode ser um código de uma ordem de compra. Portanto, dados é qualquer coisa, no fundo, ou são qualquer coisa, mas nós temos sempre que ter alguma maneira de eles estarem correlacionados e de alguma forma mantermos a capacidade de que eles sejam para nós uma fonte imutável de verdade. E por isso é muito relevante termos também uma estratégia e uma gestão de dados mestre muito relevante, sabermos quem nas organizações deve identificar qual é que é o tipo de codificação, quem é que gera, quem é que atualiza, quem é que operacionaliza a criação destes dados mestre, porque depois à volta deles vão surgir todo um conjunto de informação, todo um conjunto de dados e que, se não tivermos bem definido este conjunto de regras e este conjunto de codificações associadas aos dados mestre, depois vamos estar a criar um conjunto de informação e de dados que não vamos conseguir contextualizar, não vamos conseguir ligar a determinados elementos e que, por isso, vão deixar de ter valor para a própria organização. Por isso é muito relevante não apenas termos a estratégia, não apenas termos depois uma gestão de dados, mas depois como é que os catalogamos, como é que categorizamos, aqui com a componente dos dados mestre, são muitíssimo relevantes. E aqui por dados mestre, como estávamos a falar,
pode ser codificação de equipamentos, pode ser codificação de processos, pode ser codificação de reportes que têm de ser realizados. Existem uma multiplicidade de informações e de dados que carecem deste tipo de atividades e deste tipo de preocupação. Portanto, fechando aqui um bocadinho este ciclo, percebemos que, do ponto de vista de estratégia de dados, devemos ter aqui um alinhamento muito grande com aquilo que são os objetivos e o alinhamento estratégico com o negócio, não é? Os objetivos do negócio. Depois daí, garantir que os dados que estão a ser gerados e geridos estão coerentes e estão a suportar os processos de negócio inerentes, não é? Porque as organizações têm uma determinada estratégia, mas depois, para operacionalizar essa determinada estratégia, tem processos de compra, processos de venda, processos de autorizações, etc., não é? Como vocês veem no dia-a-dia, e por isso os dados também têm de ter aqui desempenham aqui um papel muito importante na maneira como suportam a execução de todos estes processos e depois, obviamente, permitem disseminar-se ao longo de todos os departamentos das organizações e por isso é muito relevante haver este alinhamento do topo para a base, sabendo que o objetivo final das organizações está bem identificado do ponto de vista estratégico dos seus indicadores, mas que depois tem de fazer aqui a cascata até aos processos mais básicos, até à geração de informação de dados mais básicos, mas que tenham sempre um sentimento e um meio de ligação àquilo que são os objetivos de negócio. Olhando para uma componente, agora um bocadinho em detalhe, uma componente muito importante daquilo que é gestão de dados, que é a maneira como nós os recolhemos, não é? Como é que os colecionamos e depois como é que os entregamos para serem analisados. Portanto, esta rodinha que eu apresento aqui, penso que para todos é senso comum, mesmo para pessoas que não sejam desta área, alguém que se debruça um bocadinho sobre este tema, rapidamente entende que desde a recolha dos dados até que eles possam ser analisados e chegarmos ao tal cume da pirâmide, que é podermos ajudar o negócio a tomar melhores decisões, temos um conjunto de passos que devemos seguir, não é? Desde logo a geração dos dados, não é? Se são dados de indicadores de estado, está a funcionar, não está a funcionar, temperaturas, pressões, vibrações, geração de dados gerei uma ordem de compra, gerei uma fatura, autorizei um despacho, tenho aqui um determinado documento, portanto, os dados têm de ser sempre gerados, não é? Têm de ter uma origem. Depois, como é que nós os coletamos? Como é que os recebemos? Como é que os processamos, não é? Porque não basta só receber a informação. Lá está, temos que dar aqui aquele contexto. Por isso é que são muito importantes os processos depois de extração, transformação e carregamento de dados para que eles depois possam ser utilizados mais tarde, não é? Processamento destes dados. Seja processamento em tempo real para suportarem transações e atividades do negócio, não é? Se eu recebo uma determinada informação, então eu posso disparar um determinado processo. Muito bem. Então, isto pode ser utilizado diretamente com uma finalidade de negócio. Mas também pode ser apenas o processamento de, ok, eu estou a receber aqui uma informação, um 01, um vídeo, o que seja, estou a receber aqui um documento, como é que eu vou processar, como é que eu lhe vou atribuir contexto de negócio, como é que eu vou alicerçar num dado mestre para que depois ele me possa ser útil mais à frente, não é? Depois deste processamento, obviamente, como é que vamos guardar os dados? Aqui dentro de guardar os dados, depois temos que categorizar se os dados vão ser utilizados muitas vezes ou quando é que eles vão ser utilizados em tempo real, quando é que eles vão ser utilizados, se calhar, mais à frente, não é? Aquela estratégia dos dados cold, warm e hot, não é? De percebermos, e para isto, consoante, mediante a utilização dos dados, também temos que ter estratégias de armazenamento diferentes. Isto é tal e qual o nosso armazém de peças ou tal e qual a nossa despensa. Os itens que têm uma maior rotação devem estar mais próximos de nós, aqueles que se calhar só utilizamos de vez em quando podem estar noutro sítio, não precisam estar na despensa, podem estar numa garagem, podem estar no outro lado, não é? Ou podem estar mais ao fundo no armazém. Sabemos que não tem uma rotação tão grande, não vão ser utilizados tantas vezes, por isso podem estar num local mais afastado e aqui do ponto de vista de estratégia de armazenamento segue exatamente a mesma filosofia. Pronto, depois de serem armazenados, eles têm de ser geridos, não é? Ok? Quem é que depois
tem a chave do armazém para lá ir buscar a informação, quem é que tem acesso, quem é que pode trabalhar os dados, etc. Portanto, uma política de gestão, eles devem ser então analisados, e a análise aqui podem ser ferramentas matemáticas, não é? Cálculos matemáticos, os algoritmos, os modelos previsionais, etc. Depois, muitas das vezes esta análise não é suficiente, temos que lhe conferir uma camada de visualização, não é? Porque as equações per si, não é? Sozinhas, se calhar não nos ajudam nada, ou os resultados sozinhos não nos ajudam nada, mas se calhar se conseguirmos colocar um contexto gráfico, não é? Olha, eu consigo analisar uma tendência, eu consigo ver numa tabela, eu consigo trabalhar a informação para que ela me seja mais fácil de chegarmos ao ponto da interpretação e depois da tomada de decisão, e obviamente isto é um ciclo que não tem fim, porque é objetivo ajudarmos as organizações a trabalharem todos os dias, não só no dia-a-dia, ou seja, com velocidades diferentes quando são dados e contextos operacionais do dia-a-dia, mas também pode ser dados de gestão, que se calhar são vistos numa periodicidade diferente, mas que também têm prismas de análise e de avaliação também diferenciados, ok? Portanto, é muito importante olharmos para estes passos, apesar de parecerem de senso comum quase, e de percebermos como é que os conseguimos colocar a funcionar, qualquer que seja depois a utilidade que vamos dar à informação. Seja mais transacional para corrermos um processo no dia-a-dia, seja para fazermos uma análise mais estratégica de negócio, de suporte à tomada de decisão, vamos mais por aqui, vamos mais por ali, vamos explorar um novo modelo de negócio, uma nova oferta comercial. Portanto, tudo isto é relevante para diferentes níveis da organização. Assim sendo, gera-se aqui um conjunto de questões, não é? Porque até à data de hoje já existiam estratégias, já existiam arquiteturas mais ou menos consensuais do ponto de vista da exploração dos dados, mas que se calhar, por via da capacidade não só de processamento dos computadores, dos processos em memória, dos hyperscalers, não é? Que permitem não só guardar muita informação, mas processar, fazer cálculos em cima desses mesmos dados com muito maior rapidez. Se calhar as estratégias e arquiteturas estão um bocadinho dissociadas daquilo que é possível fazer à data de hoje, não é? Eu fui utilizar aqui um documento da McKinsey em que nos mostrava um modelo mais tradicional, em que nós começamos, aqui olhando para o diagrama da esquerda para a direita, começando por aquilo que são os sistemas de gestão, os sistemas de registro, não é? Os ERPs, os sistemas logísticos, os dados, etc., que estão a suportar processos de negócio, estão a gerar informação essa que depois é guardada nas plataformas, não é? Nas bases de dados empresariais, nos data lakes, em diferentes armazéns de dados, digamos assim, e que depois nós, tipicamente, aquilo que fazíamos era, com base nesta informação que estava lá guardada, construíamos aquilo que se chamam datasets específicos, não é? Olha, agora eu por exemplo, olhando aqui para os use cases do lado direito, quero ter o report financeiro. Ok, para o report financeiro eu se calhar não preciso de olhar para toda a informação, vou construir aqui um subset, uma amostra de informação que me é suficiente para construir o report financeiro. Portanto, nós olhávamos muito mais para a estratégia dos dados, da maneira como eles eram construídos e com o potencial de serem correlacionados, do fim para o princípio. Ou seja, qual é que é o caso de uso em que eu preciso de informação e preciso de a trabalhar? Qual é que é a tecnologia que eu vou utilizar? Sei lá, para um relatório financeiro até pode ser um mais básico, um fecheiro Excel, mas onde é que ele vai buscar a informação? Olha, vai buscar aqui um subset que eu gerei e onde é que ele estava? Se calhar não me importa muito, fui buscar diferentes fontes de informação que estavam a ser geradas em diferentes processos de negócio, pronto. E então este subset de dados, se calhar, é só útil para esta finalidade e não mais. Portanto, estamos a gerar ilhas de informação a partir de plataformas de dados empresariais, os data warehouses, os data lakes, estamos a gerir e a gerar camadas mais pequenas de informação, não é? Caixinhas mais pequenas que têm propósitos únicos. E se calhar isto não é condizente com a necessidade que nós temos de pegar nesta mesma informação e de hoje à manhã podermos correlacionar com outros dados, porque se calhar alguém
tem aqui um rasgo de poder correlacionar determinada informação e com diferentes análises ou análises mais complexas, não é? Utilizando os algoritmos preditivos, utilizando as capacidades de inteligência artificial, nós termos à nossa disposição outras maneiras de analisar a informação e ajudarem-nos a tomar melhores decisões ou darem-nos a tal diferenciação que eu falava. Portanto, aquilo que hoje em dia começa a ser um bocadinho mais preconizado é nós não olharmos para a estratégia de dados do ponto de vista tradicional, em que vamos separando em caixinhas aquilo que depois vai ser utilizado para cada aplicação, mas sim olharmos quase os dados como um produto. Um produto que, desde logo, vocês sabem, ainda para mais neste setor dos transportes e logística, dados que podem ser monetizáveis, não é? Eu consigo monetizar a informação de onde é que está o meu contentor, onde é que está a minha embarcação, quanto tempo é que vai demorar, quando é que eu posso libertar. Portanto, tudo isto são informações que eu consigo traduzir em margem de negócio ou até vender esta informação, porque pode ter valor para alguém. Uma determinada empresa quer saber a todo instante, a todo momento, onde é que estão os seus ativos, onde é que estão os seus produtos, e por isso estou disposto a pagar mais ou estou disposto a pedir especificamente para recolher essa informação. Portanto, os dados, desde logo, também são um próprio negócio, são um próprio produto, mas, acima de tudo, olharmos para eles como tendo a capacidade de hoje estarem a ser utilizados de uma determinada forma, amanhã podem ser reinventados novamente, correlacionados, e estão a suportar outro tipo de utilizações, ok? E por isso estamos mais direcionados com o foco no centro dos dados e não tanto no foco dos casos de uso, que hoje são uns, amanhã podem ser outros, mas sem dúvida que todos eles vão precisar de beber informação com o maior nível de qualidade possível, com a maior granularidade possível, à estrutura mais básica que são os dados. Depois de termos toda esta estrutura, obviamente que o ponto final, ou aquele que vem conferir maior valor à organização, é a maneira como nós depois podemos analisar estes mesmos dados. E por isso não existe analítica se não existirem dados, não existe analítica avançada, não existe inteligência artificial se não tivermos acesso a dados. Portanto, deixar-vos só aqui os 4 tipos de analítica, não é? Que nós podemos realizar. A analítica descritiva, que tipicamente está muito relacionada com aquilo que as organizações já fazem, que é implementar um sistema de inteligência empresarial, um BI, não é? Um Power BI, um ClickSense, um SAP Analytics Cloud. Existem N ferramentas para visualização, construção de dashboards, de reportes, e que pretende responder sobretudo às questões do que é que se passou ou o que é que se está a passar. Portanto, muitas das vezes a analítica descritiva está muito focada nos eventos do passado, não é? Porque são os dados que são disponíveis e a maneira como os estamos a tratar já fez parte do passado. Depois temos a analítica diagnóstica, de tentarmos perceber, ok, os eventos já estão no passado, já os conseguimos evidenciar, então eu quero entrar em mais detalhe e perceber a causa raiz, o que é que se passou, porque é que determinado acontecimento teve o desfecho A e não o desfecho B, e por isso entramos aqui na análise mais diagnóstica. Depois, o passo seguinte é pensarmos na análise preditiva, portanto, sabendo, e aqui temos que saber já antecipar um conjunto de cenários, nós próprios, com o conhecimento que temos de negócio, temos que já saber quais é que são possíveis cenários para depois perguntar, então, quando é que eles são mais prováveis de acontecer, ok? E depois, já existem aqui alguns casos de uso e algumas empresas já estão aqui nesta fase de tentarmos não só prever, como também prescrever, ou seja, eu não só estou a tentar saber quando é que determinados acontecimentos vão acontecer, mas eu também quero reagir e ainda antes de um determinado evento acontecer, eu tenho que saber o que é que eu vou fazer para o corrigir ou para mitigar esse efeito ou para até eliminá-lo, ok? Portanto, aqui já estamos no ponto ótimo, que é ainda antes de me doer a cabeça, eu já estou a tomar um comprimido porque já sei que alguma coisa vai acontecer. E porquê é que tudo isto que estamos aqui a falar hoje é importante para este setor industrial? Eu tenho tentado sempre estabelecer um bocadinho a ponte entre estes conceitos e o setor da logística marítima e transportes, mas sobretudo é importante porque este setor de atividade é muito relevante para mantermos aqui uma resiliência das cadeias de abastecimento.
voltando um bocadinho àquele paradigma do mundo em mudança, do mundo em disrupção e com muitas descontinuidades, como temos assistido, é importante cada vez mais que os operadores logísticos, que os operadores portuários, os transportadores, consigam perceber o seu papel fundamental, obviamente já percebem, mas de figura maior, não apenas um fornecedor de um determinado serviço, mas de uma figura maior no garante daquilo que é a resiliência das cadeias de abastecimento e até, em última análise, do bem-estar e da tranquilidade de toda uma sociedade que assenta as suas atividades, o seu dia-a-dia, os seus hábitos, sabendo que todos os dias de manhã pode contar com determinados pressupostos que estas cadeias de abastecimento, cadeias logísticas, permitem. Portanto, desde logo, muito relevante esta componente da estratégia de dados e depois adicionarmos uma outra questão que é não apenas, que até agora estava a falar num prisma muito vocacionado para a operação da organização em si, mas aqui neste setor temos uma vicissitude muito relevante, que é a partilha de informação. Não só por via da monetização, como eu falava, mas sobretudo para garantirmos que ao longo de uma determinada cadeia todos os agentes possam ter informação, possam melhor prever, possam melhor prestar, possam melhor antecipar um conjunto de cenários e com isto não serem apenas egoístas, mas olharem para a cadeia como um todo e poderem no final prestar um melhor serviço no limite ao indivíduo que vai poder usufruir de um determinado produto ou serviço porque a montante tudo funcionou, tudo foi aberto, tudo foi transparente até um determinado ponto e, por isso, a vertente colaborativa é cada vez mais relevante e isso foi já discutido, este statement que eu trago foi discutido no Fórum Económico Mundial no ano passado, no final do ano passado, e efetivamente é um tema muitíssimo relevante aqui para este setor. Como é que nós conseguimos, ou porque é que depois é muito relevante e como é que nós devemos também utilizar esta relevância não como uma amarra, mas sim como uma oportunidade? Desde logo porque, do ponto de vista legal e regulamentar, existem cada vez mais pressões para que os dados possam ser partilhados. Não é? Partilhados, mas partilhados dentro de um determinado enquadramento de segurança, de privacidade, de ética na utilização desta informação, com o objetivo de tornar as cadeias mais resilientes, mais eficientes e não apenas com o sentido económico transacional da partilha de informação. Mas, como vocês sabem, aqui na Europa nós temos muito o paradigma de regulamentar primeiro e só depois é que vamos pensar como é que conseguimos operacionalizar e está um bocadinho em tentarmos antecipar esses perfis regulamentares e em projetos como estes que estamos aqui a realizar na Agenda Nexus, testando, desafiando como é que nós conseguimos gerar novos casos de estudo, novas utilizações para os dados e para a tecnologia, nomeadamente nesta partilha e nesta colaboração, vão também ajudar a colocar uma contrapressão na própria regulamentação e nos próprios standards e ajudar a desafiar um bocadinho os limites. Portanto, aqui o desafio que nós também lançamos é que não podemos ficar à espera que a regulamentação seja lançada para depois percebermos o que é possível fazer com ela, não é? Quais é que são os seus limites, onde é que podemos agir. Não, nós enquanto agente de um determinado setor temos também o dever de desafiar esses próprios limites e não nos deixar encapsular num conjunto de regulamentações e de regras que podem ser restritivas ou que até possam não fazer tanto sentido para a atividade em questão. Portanto, olhando aqui para as tendências deste nosso setor, que são conhecidas, são aqui chavões, nenhum deles é novidade, não é? Desde do ponto de vista da otimização das operações portuárias, da multimodalidade, da inovação e digitalização, e aqui inovação e digitalização em qualquer tipo de processos, sejam processos administrativos, sejam processos de execução, não é? Automatização de tarefas, utilização, recolha de dados por via de IoTs, de novas tecnologias, a utilização de inteligência artificial, etc. E depois, obviamente, uma forte preocupação
da sustentabilidade, uma vez que sabemos que este tipo de atividades é sempre geradora de um impacto muito relevante e por isso temos de alguma forma de encontrar, por via da otimização e se calhar de algumas tendências e desafios que estamos aqui a identificar do lado esquerdo, não é? Da otimização, da multimodalidade, da digitalização, todos eles também contribuírem para a redução do impacto ambiental e melhoria daquilo que é a sustentabilidade das operações. Como é que damos resposta a isto? Obviamente que a tecnologia tem aqui um papel fundamental e por isso é que também estamos a falar aqui hoje, porque a tecnologia se mune muito daquilo que são os dados e olhando aqui para esta espiral, nós conseguimos logo encontrar 4 ou 5 temas que se sentam em cima ou que estão muitíssimo relacionados com aquilo que são os dados, desde logo as tecnologias de Big Data e analítica, o IoT, não é? As redes para gerar nova informação e depois a maneira como conseguimos rapidamente comunicar essa mesma informação, a inteligência artificial e toda a componente das redes colaborativas, das plataformas colaborativas para a entrega de informação, as plataformas descentralizadas, o blockchain, que estão aqui incluídos e que depois podem ser um bom mote para que se possa partilhar informação de forma mais segura transparente ao longo de todos os processos e de toda a cadeia. Prometo que estou aqui a chegar ao fim da minha apresentação. Só para vos dar aqui um bocadinho um contexto, nós muitas das vezes olhamos para os desafios, falamos aqui num conjunto de processos muito direcionados para a componente operacional mais visível deste tipo de atividades, mas não nos podemos esquecer que os processos de suporte também desempenham um papel e que nós podemos, por via de uma boa gestão de dados, de uma boa arquitetura, da utilização da analítica avançada, ajudar todos os outros processos que fazem parte daquilo que são as atividades, seja processos, sei lá, de faturação, de vendas, processos de gestão de ativos e de manutenção, até do próprio contacto com clientes e posicionamento dos nossos produtos ou serviços, tudo isto pode contribuir de forma positiva para depois termos operações cada vez mais eficientes. Obviamente que termos mais dados, mais informação, mais analítica, do ponto de vista da maneira como gerimos as frotas dos equipamentos, como gerimos o planeamento dos transportes, como gerimos os yards, não é? Os pátios, as localizações onde guardamos os contentores, onde os carregamos, etc. Obviamente existe um conjunto de atividades e tecnologias baseadas nos dados que nos permitem, desde logo, focar na otimização e na eficiência destas operações, mas obviamente que todas estas também dependem de alguns processos a montante e a jusante e que por isso não devem ser descurados e que muitas das vezes olhamos apenas para a componente mais visível, mas que também existem um conjunto de atividades e de dados que estão a ser aqui gerados que podem influenciar e impactar diretamente a eficiência nas operações. Que é, no fundo, aquilo que nós, aqui dentro da agenda, estamos a conseguir endereçar. Portanto, estamos mais focados naquilo que é o processo em si, não nos esquecendo depois das ligações àquilo que são os processos de suporte, contabilístico-financeiros, de gestão de clientes, etc., que as organizações também necessitam. Portanto, acabar por assentar aqui um bocadinho estes conteúdos, dizendo que tudo aquilo que estivemos a falar faz sentido e está intimamente relacionado com os projetos e com os objetivos desta agenda colaborativa de desenvolver use cases, desenvolver tecnologias, aproximar operadores, plataformas, clientes, o meio académico dentro desta agenda mobilizadora. Finalizar apenas com alguns exemplos de casos concretos de empresas e de infraestruturas que já estão a navegar este tipo de projetos, olhando, se calhar, primeiro para o core das atividades das organizações, como é que nós termos aqui o acesso à traceabilidade de todas as fontes de informação, a digitalização, a redução daquilo que são as tarefas administrativas por via de uma boa gestão de dados, por uma boa automatização de processos que essa gestão de dados permite, é muito relevante. Aqui um exemplo de uma empresa portuária na Argentina. Casos
de sucesso mais perto de nós, aqui em Roterdão, de como é que nós estamos a criar plataformas de geração de informação, geração de dados desde os sensores e que depois possam ser utilizadas por múltiplas organizações, portanto, quem detém um contentor, quem detém a infraestrutura, quem detém o yard, quem detém o barco, está muito interessado em ter, quando chega ao porto, colecionar mais uma série de informações e de dados que lhe possam ajudar a ser mais efetivo na sua operação, diminuir tempos de carga, tempos de descarga, diminuir tempos de espera, etc. E como é que, não só por via desta partilha de dados, mas também por via da partilha tecnológica, estamos a falar de plataformas muito diversas, desde inteligência artificial, à analítica, aos sistemas de informação geográficos, portanto, camadas diferentes de informação para enriquecermos e ajudarmos cada uma destas organizações a extrair o melhor contexto possível dos dados para poderem operar. Depois também o tema do 5G, a conectividade, aquilo que falava, da latência, é muito importante para podermos gerir as operações em tempo real e não estarmos dependentes, se calhar, de infraestrutura local. Portanto, aquele paradigma que eu falava, de se calhar, olharmos para ambientes híbridos, alguns processos ou alguns dados a serem geridos e analisados na cloud, outros localmente, se calhar com o 5G, com a melhoria das comunicações, podemos pensar em universos 100% cloud, porque a qualidade das comunicações assim o permite. E terminar só aqui com um exemplo, talvez alguns de vocês já conheçam, já não é assim tão recente quanto isso, mas que acaba por ser uma súmula de tudo aquilo que estávamos a falar e agrega aqui uma série de tecnologias, que é o conceito do contentor 42, que eu achei bastante interessante e que acho que é uma boa maneira de terminarmos aqui esta apresentação. Today, we honor our past inventors and explorers. Today, we challenge our present and future innovators. Today, we are 42. A joined IBM, Cisco, Esri, and Port of Rotterdam adventure. Foi mesmo só aqui um teasing, eu depois posso-vos mandar mais informação. Eu também deixei aqui, obviamente, ao longo da apresentação, depois que pode ser passada para cada um de vocês, as fontes que foram utilizadas, e aqui deixo um conjunto de links que também me parecem relevantes para que possam ser utilizados e consumidos por vós. Passo agora a palavra, se calhar, para o Luís aqui ajuda para perceber algumas questões que sejam levantadas, para eu também respirar aqui um bocadinho, e espero que a sessão tenha sido aqui profícua e que geremos aqui uma boa discussão. Ok, Eduardo, muito obrigado pela apresentação. De facto, é complexo esta área, não é? Mesmo para quem é da área ou que utiliza estas ferramentas, não é complexo. Então, eu se calhar, para dar aqui tempo ao Duarte, ia começar aqui, eu tenho aqui duas perguntas. Muito bem, estou aqui também já a ver. Vou começar aqui pelo António Esteves, foi o primeiro, portanto, o António escreve: não percebi onde está a componente de governance e cultura na perspectiva da Data Strategy. Acho que os slides de Data Strategy e Data Management estão similares, se não for contemplado estes componentes. Eu estou aqui a ler. Sim, concordo aqui com a perspectiva do António. O tema da governança e da cultura faz parte, mas acabava na minha mensagem por estar um bocadinho subentendido na maneira como estava ou como quis passar a mensagem de estar muito alinhado com aquilo que é a estratégia do próprio negócio. Portanto, o próprio negócio também tem os seus objetivos de governance, de como é que da estratégia de governo, que depois obviamente também devem ser passados para aquilo que são as estratégias de dados, não é? E depois também fui abordando ao longo da apresentação na perspectiva de como conferimos
os acessos, como garantimos a gestão dos dados mestre, quem é que tem os perfis, as responsabilidades. Portanto, concordo e fui tentando dar aqui e ali esse ênfase ao nível depois de operacionalizar. Depois o António continuava dizendo: parece que estamos a focar em digital data, sabemos que continuamos a ter que lidar com os dados analógicos. A decisão de como, quando e onde vamos utilizar os dados digitais versus analógicos não será parte da data strategy? Sim, claro que sim. Até porque um dos pontos que também falávamos tinha justamente a ver com a componente de integração de diferentes fontes de dados e dos dados em si, estruturados, não estruturados, aquilo que falávamos. Podem ser analógicos, podem ser digitais, podem ser zeros e uns, podem ser pixels, podem ser aquilo que pretendermos, não é? Quanto mais poder computacional e poder de armazenamento, também nos permite correlacionar coisas completamente diferentes, não é? E sem dúvida que nós continuarmos a recolher informações até sensoriais. Quando falamos de analógico, depois também tentamos converter um bocadinho essa analogia de forma a que os dados possam ser consumidos e correlacionados. Isso também é uma vertente importante e já temos hoje em dia tecnologias até de análise, sentimento análises e que tentem de alguma forma reproduzir os dados analógicos e traduzi-los em dados digitais e eu acho que também faz todo sentido olharmos para esse perfil e não nos esquecermos dessa camada muito relevante de informação e que por isso devem merecer a nossa atenção no estabelecimento da estratégia e gestão de dados. Se calhar continuo. Então... Já estou, Luís, já estou aqui a respirar. Aqui o Gilvan pergunta-nos: sendo tão importante a gestão de dados, porque é ainda tão difícil disponibilizar dados confiáveis para contextualizar as estratégias das empresas envolvidas na cadeia de suprimentos? Teria alguma relação com as culturas das próprias empresas ou seria mais ligado ao comportamento das pessoas, ligado à formação dos profissionais? Eu acho que isto é uma excelente questão, Gilvan, porque todos desempenhamos aqui um papel, seja mais operacional, mais estratégico, dependendo do ponto da organização ou do patamar da organização em que estejamos, de desafiar as próprias organizações para nos municiar cada vez mais com estes dados confiáveis. E muitas das vezes aquilo que eu dizia, nós olhamos por diferentes prismas, os dados são importantes para corrermos os processos do dia-a-dia, também são importantes para tomadas de decisão mais ou menos estratégicas e também são importantes para suportar o próprio plano estratégico. Por isso, todos nós que consumimos dados e que baseamos as nossas decisões e as nossas atividades em dados, devemos também colocar um bocadinho essa pressão e essa necessidade, transparecer essa necessidade do que é que precisamos, com que granularidade, com que taxa de refrescamento, não é? Para podermos ser mais efetivos não só nas tarefas que fazemos, mas sobretudo olhar para as nossas tarefas e enquadrá-las num objetivo e nos tais objetivos mais macro e indicadores de negócio que temos. Eu acho que, sem dúvida, o tema da cultura empresarial e também da cultura das pessoas dentro das organizações é sempre algo a ter em conta e que não deve ser desligado depois destes temas, não é? A maneira como sei lá, vou dar aqui um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, metade dos meus ficheiros, se calhar, estavam acessíveis numa plataforma ou numa base de dados ou em pastas partilhadas, a outra metade residia no meu computador e se algum dia eu faltasse ao trabalho ou se tivesse algum inconveniente, se calhar seria muito difícil alguém chegar a esta informação. Hoje em dia não me passa pela cabeça que toda a informação, todos os ficheiros, todos os dados que eu vou trabalhando no dia-a-dia não estejam conectados com a nuvem, não só para garantir que eu possa acedê-los a qualquer instante e de qualquer plataforma ou ferramenta, mas também que a organização tenha visibilidade sobre eles e, no limite, se precisar de ir buscar essa informação em caso de necessidade de continuidade de negócio, que o possa fazer. Não é? E se calhar não passou assim tanto tempo e houve um bocadinho esta variação de mindset. Não é? Por isso, a própria renovação geracional, a dotação de ferramentas mais tecnológicas nas organizações, eu acho que também vem ajudar muito a quebrarmos aqui esse paradigma cultural e até de formação, porque depois acaba por ser natural, não é? A introdução de novas ferramentas também vem introduzir novos métodos de trabalho e as pessoas têm
com mais ou menos dificuldade, têm que se ir adaptando a estas novas maneiras de trabalhar e à maneira como lhes é pedido também que partilhem, que guardem, que identifiquem a informação, e por isso eu acho que é um processo natural, mas que deve ser, sem dúvida, alvo de reflexão. Obrigado pela pergunta. Depois, acho que a última questão era da Leandra, relativamente a como as empresas podem lidar com a fragmentação dos dados em diferentes sistemas e plataformas. Aqui, fragmentação dos dados, lá está. Pegando naquele exemplo que eu recorri da arquitetura mais tradicional, deve haver a necessidade de nós olharmos para os dados não apenas como um fim já específico, claramente identificado, ser analisado, trabalhado de uma determinada forma, mas de olharmos para a sua potencial utilização futura quando correlacionados com outras atividades ou vistos de outros prismas. Não é? Eu acho que aqui, obviamente, também temos que ter em conta que o armazenamento da informação e o processamento da informação também tem um custo associado. Não nos podemos dissociar também dessas preocupações e que, por isso, não basta só as empresas definirem, cada departamento, cada atividade, cada nível da organização, definir, eu quero ter acesso a todos os dados possíveis e imaginários, com a granularidade possível e imaginária, ao microsegundo, com 10 campos, 10 casas, 10 algoritmos significativos, o que seja, não é? Temos que também ter um bocadinho em conta a capacidade também financeira da empresa de poder suportar esta mesma estratégia. Não é? O armazenamento, por exemplo, na cloud, tende a ser cada vez menos oneroso, mas continua a ser algo importante de ser identificado e quantificado. Portanto, tem de haver um racional da tal ligação entre que investimento é que vamos fazer em guardar a informação para poder ser trabalhada e até podermos pagar esse poder computacional com o objetivo que existe no negócio. Portanto, eu acho que me estou a desviar um bocadinho aqui da pergunta inicial da Leandra, mas é aqui um equilíbrio entre percebermos que efetivamente vai continuar ou vão continuar a haver dados que são desconexos e que nós de alguma forma temos que os concentrar ou tipicamente seria uma boa prática tentar concentrá-los numa base de dados empresarial, nos data lakes, nos data warehouses que já vêm sendo construídos, mas também temos que perceber que para o fazermos tem de existir uma lógica de negócio ou tem que existir uma ligação grande àquilo que pode ser depois utilizado essa mesma informação, ok? Portanto, por isso é que eu também nesta apresentação tentei não focar-me só apenas no léxico, nos processos de gestão de dados per si, mas nunca descurar aquilo que é a ligação com os objetivos de negócio, porque no fundo as empresas, as organizações existem com uma determinada finalidade, têm determinados rácios financeiros que têm de cumprir e que, por isso, também as estratégias devem ser ajustadas a essa disponibilidade e folga que existe do ponto de vista económico ou financeiro. Aqui mais uma pergunta do André. Existe, ou já é o caso, alguma capacitação de homogeneidade de formatação de dados? Os dados criados numa empresa país conseguem ser corretamente interpretados noutro? E tivemos aqui um comentário aqui dentro. Ok, ligado à questão da Leandra. Sim, à partida sim, já existem capacidades. Aliás, é isso que também suporta o facto de haverem empresas que operam em diferentes setores ou que até operam em diferentes países, não é? Que lhes permite, com base, se calhar, em processos que podem ser semelhantes, mas com necessidades de aquisição de dados ou necessidades regulamentares ou até necessidades processuais para operar em determinadas regiões, mas que permitam que depois possam ser comparáveis, que possam ser correlacionáveis entre si. E a beleza também dos modelos de dados e da capacidade que hoje em dia temos é que não há barreira linguística, não há barreira no formato da informação que nos permita chegar ao seu contexto ou poder trabalhá-la, não é? Quer seja por via, como falava, uma coisa mais básica de eu se calhar, sendo português e não conhecendo o mandarim ou o alfabeto grego ou uma coisa qualquer, se calhar não conseguir interpretar diretamente, mas utilizando tecnologia posso
dar contexto e rapidamente fazer com que essa informação me seja familiar ou que eu possa depois acionar. Portanto, eu diria que já existem algumas situações em que sim é possível, e também por via da operacionalização ou da operação das empresas em diversos países. Aqui mais uma questão do Gilvan. Como consultor do mercado de análise de análise de dados e suas tendências, qual é o futuro para a melhoria da acessibilidade dos dados para pequenas e médias empresas? Eu diria que, sem dúvida, que este advento da cloud vai ajudar a democratizar a implementação destas estratégias que falávamos e que depois vão, por sua vez, permitir aqui uma melhoria na acessibilidade. Melhoria na acessibilidade pelo ponto de vista de nós conseguimos a cada momento pedir espaço na nuvem para guardar mais ou menos informação, que é dinâmico, que não temos que comprar uma determinada infraestrutura, que esses modelos de aquisição, não só de espaço como também de computação, são dinâmicos e por isso nós se calhar não temos que avaliar enquanto PME um investimento upfront, não é? Um investimento inicial muito grande para podermos testar, para podermos trabalhar essa informação, ou até no limite dizer, ok, existem determinados períodos em que eu vou precisar de guardar mais informação ou que gostava de testar, posso fazê-lo sem o ónus de fazer um investimento inicial muito elevado. Portanto, eu acho que esta melhoria pode vir por aí. Por outro lado, como falávamos, as comunicações, as redes 5G, sejam elas redes privadas, não é? Por via dos IoTs ou estabelecimento de redes privadas 5G ou até a melhoria da infraestrutura global de comunicações também nos vai ajudar justamente a facilitar a utilização dos sistemas na cloud para conseguirmos não apenas colocar lá a informação, mas ela ser acessível quase com a mesma performance se eu tivesse num disco, numa infraestrutura, num servidor local. Não é? E isso também vai quebrar aqui um bocadinho as barreiras, não é? Porque sabemos que para termos uma determinada infraestrutura precisamos ter desta aquisição, precisamos de ter alguém que faça a manutenção dessa infraestrutura, que faça todo o backup de informação, que cuide. Portanto, não é apenas um custo direto de ter um servidor, comprá-lo e instalá-lo. Não, pois temos todo um conjunto de outros serviços ou de outras necessidades operacionais que também carregam em custos este tipo de perspectiva. Enquanto que na cloud, obviamente, nem tudo são rosas, não é? Também precisamos de perceber que temos de ter um controle grande do volume de informação, da capacidade de processamento que estamos a pedir, não é? Para não cairmos em descontrolo e depois, quase como antigamente as faturas de telemóvel, não é? Depois, se começarmos a utilizar massivamente e não tivermos controle, depois chega ao fim do mês e temos ali uma surpresa. Portanto, eu diria que a melhoria da acessibilidade vem pela democratização do acesso à cloud e a redução dos custos para acesso e também da melhoria de comunicações que fazem com que as empresas possam gerir os seus negócios, gerir os seus dados diretamente através de tecnologias cloud, sem com isso afetar aquilo que é a performance, quando estão a fazer um processo de pagamento num terminal, ou quando estão a dar uma ordem de carga e descarga de um navio, ou o que seja, que tenham também essa performance na maneira como podem executar as suas tarefas mais básicas e do dia-a-dia. Aqui uma pergunta da Susana. A partilha de dados não é feita com grande abertura pelas empresas. Neste contexto, imagino que não seja diferente. Como contornar a questão? Um bocadinho em seguimento da pergunta do André. Pronto, era um bocadinho aquilo que eu desafiava há pouco com a perspectiva regulamentar. Não é? A perspectiva regulamentar vem, por um lado, obrigar-nos a tomar determinadas medidas, mas se estivermos à espera da perspectiva regulamentar, depois às vezes podemos não aproveitar ou não chegar à diferenciação. Portanto, aquilo que eu vejo, e eu trabalho até todos os dias com alguns projetos de inovação por via da partilha de dados, da circularidade da própria economia, como é que a empresa A que opera, que faz embalagens para a empresa B, como é que partilhando informação consegue ser mais efetivo depois no enchimento de um determinado produto, que depois pode ser concedido ao retalho, como é que nós temos um mapeamento de onde é que estes produtos estão, como é que depois garantimos que estes produtos podem retornar e qual é que é a sua valorização. Portanto, dar aqui um exemplo
não específico desta indústria, mas de como é que esta partilha de informação pode ser efetiva e interessante para todos estes agentes da cadeia de abastecimento. Olhando, por exemplo, este projeto que eu apresentava no fim, ou aquele vídeo pequeno do contentor 42, no fundo, é dotarmos os contentores, as infraestruturas de sistemas de aquisição de dados. Saber que onde é que está um determinado contentor, qual é que é as condições de pressão, temperatura, umidade, o que seja, que a carga está sujeita e quem é que é o detentor desta informação? É o dono do contentor? É o dono do produto que está lá dentro? Como é que eu garanto esta partilha? Como é que isto pode ser interessante? Não é? Como é que eu posso monetizar? Como é que eu posso, no limite, aquilo que eu dizia, pegar nesta informação e ela ser útil e valorizada pelo consumidor final? Porque nós, enquanto consumidores finais, não é? Seja de produtos ou serviços, também vamos ajudar a puxar muito estas necessidades de partilha de informação. Porque, sei lá, hoje em dia, quando eu vou a um supermercado e quando vou comprar um determinado, sei lá, um alimento, eu quero saber, ou se calhar estou mais impelido para saber onde é que este alimento andou, qual é que foi a sua pegada carbónica, se ele esteve devidamente acondicionado em todas as etapas do seu processo de abastecimento, não é? E posso valorizar mais um produto em que me é prestada esta informação e menos um produto em que eu não tenho acesso a esta informação, não é? Se calhar estamos a falar de um bem muito básico, mas se calhar se estivermos a olhar para outros bens, sei lá, um vinho, um determinado produto de outra gama, isto já é claramente identificado e é alvo de diferenciação. Eu saber quais é que foram as castas, de onde é que elas vieram, quais é que foram os materiais, ou por onde é que andou, a história de um determinado produto. Portanto, é começarmos a pensar que esta informação, se calhar, ao dia de hoje, é muito valorizada em determinados produtos ou produtos de uma determinada gama, mas claramente que tem um potencial muito grande de democratização e eu acho que isso também vem obrigar um bocadinho as empresas a se abrirem um bocadinho mais e partilharem este contexto dos dados. Aqui um comentário. Exatamente, sem dúvida que sim. O tema da resistência, a Susana diz aqui, pode haver resistência, mas sem dúvida que melhora os processos. Claro que sim, basta olharmos para a montante e ajudante do nosso processo de negócio. Não é? Se nós, por exemplo, formos um despachante, não é? Uma empresa logística que detém cargueiros, se eu conseguir antecipar o processo de carga e souber que já no porto de destino há ali constrangimentos no processo de descarga, eu se calhar posso otimizar a minha rota ou então até posso poupar combustível, sabendo que não me serve de nada eu estar a viajar com uma determinada velocidade média, que quando eu chego ao meu porto de destino, vou ter de estar 1, 2, 3 dias à espera a aguardar disponibilidade para descarregar o meu cargueiro, não é? Se eu conseguir partilhar antecipadamente esta informação, olha, perdemos aqui a slot, portanto vamos demorar mais não sei quanto tempo a descarregar. Ou então no processo de carga houve aqui um problema, o cliente pediu para mais não sei quanto tempo. Se nós conseguirmos ajustar, não só a operação, por exemplo, portuária, neste exemplo, pode ser mais eficiente, garantir tempos de carga e descarga mais eficientes. Quem gere os cargueiros, as rotas, pode efetivamente ser mais eficaz ou diminuir aquilo que é o seu impacto, porque se calhar não preciso de ir a uma determinada velocidade, ou se calhar estou a impactar, ou até na maneira como tenho equipas a bordo preparadas para fazer determinados trabalhos. Portanto, tudo isto gera eficiências operacionais muito elevadas em cada um dos setores, pela simples partilha, às vezes, de tenho slot, não tenho slot, onde é que eu estou, qual é que é a previsão de chegada, etc. Portanto, sem dúvida que corroboro aqui a ideia da Susana, que haverá resistência, há sempre resistência, então se não for devidamente regulamentado, se estivermos a falar de operadores de diferentes países, com diferentes filosofias, diferentes culturas, isto vem trazer uma complexidade ainda mais elevada, mas sem dúvida que existem aqui muitos ganhos, e como dizia, ganhos para cada um dos elementos da cadeia e no final para o consumidor, sem dúvida que sim. Penso que as perguntas terminaram, não é verdade? Duarte, eu gostava de fazer uma, portanto, Por favor. um dos 10 work packages da Agenda Nexus é precisamente a sua plataforma colaborativa de dados, não é? E ela tem como objetivo contribuir para a otimização das operações e a tomada de decisões estratégicas das organizações. O que eu queria perguntar é, na opinião do Duarte, quais é que são os principais desafios para a sua implementação?
dada esta complexidade toda que havemos a oportunidade de abordar. Eu acho que, sem dúvida, existe aqui um desafio grande que tem a ver com quem é que vai ser o owner desta rede. Projetos como este têm muito mérito, na minha opinião, porque visam descentralizar e colocar na mesma mesa plataformas tecnológicas ou os fornecedores de tecnologia, a academia que pode ajudar com determinados níveis de conhecimento, operadores de diferentes níveis, portanto, ninguém ser efetivamente um owner ou ter uma posição mais privilegiada dentro desta rede e dentro desta plataforma. Eu acho que isso é sem dúvida, um mérito e que pode quebrar aqui muita barreira à implementação deste tipo de tecnologia, que é, ok, nós se calhar até dividimos por todos, depois de termos um produto em si, até podemos dividir os benefícios e os méritos por todos, e isso ser uma mais-valia. Depois tem a ver também com um bocadinho o ownership da informação que lá é colocada. Isso é muito importante e por isso é que se fala da tecnologia blockchain como sendo também um potencial catalisador destas redes colaborativas, em que tem que haver um conjunto de regras, não é? E a rede blockchain pode ser pública, pode ser privada, ou o que seja. Tem de haver um conjunto de regras, um conjunto de regulamentação tal qual existe na nossa sociedade, não é? Para nós operarmos num determinado setor, mas a partir do momento em que entramos e concordamos com esse conjunto de regras, a informação deixa de nos pertencer na totalidade. E por isso não há espaço a adulteração da informação e também não há espaço a dizer que a informação de um é mais valiosa que a informação do outro. Não. Toda a informação é importante para, quando correlacionada, ajudar a todos estes elementos da cadeia a melhor operarem, a terem uma melhor perspectiva, a extraírem mais valor. Portanto, aqui claramente que as plataformas colaborativas visam não só abrir espaço a esta partilha organizada de informação, mas também uma partilha que não é desinteressada, em que cada agente sabe qual é que é a mais-valia que pode retirar ao partilhar e ao receber informação. E tem é que saber depois valorizar e integrar naquilo que são os seus processos para tirar partido, para ser mais eficiente, para suportar novos modelos de negócio, etc. Portanto, não pode ser também só colocado o ónus nestes projetos e nas redes colaborativas a dizer, ok, nós vamos fazer uma plataforma, então toda a gente vai melhorar. Não, cada um depois tem que saber como é que vai adaptar o seu relacionamento com estas plataformas, como é que vai extrair a informação e como é que, pegando nesta informação, vai contextualizar para desafiar novos modelos de negócio, trazer aqui novos modelos operativos de otimização de processos, o que seja. Portanto, eu acho que, não sei se me desviei um bocadinho depois, Luís, mas acho que tem estes méritos e sem dúvida é muito por aí que tem verdadeiramente razão de existir, ainda para mais se nós olharmos para um universo empresarial como o nosso, em Portugal, que, como dizia aqui a Susana, também não era a Susana, era o Gilvan, peço desculpa, muito populado por pequenas e médias empresas, portanto, sem dúvida que estas iniciativas visam quebrar aqui esta barreira cultural da cooperação e da colaboração, sendo que vai haver sempre espaço para termos diversos players no mercado e depois cada um deles tem que encontrar a sua diferenciação, o seu modelo operacional que lhe permitam ter mais margem, mais oferta, o que seja, mas esta condição de olharmos para a cadeia como um todo e não operador a operador ou passo na cadeia a passo na cadeia, mas olharmos para a perspectiva global e como é que concedermos a abertura, esta informação a todos, como é que vai beneficiar o conjunto todo e não apenas um conjunto das partes. Ok. Muito obrigado. Bom, eu acho que estamos no fim mesmo, portanto, quero agradecer mais uma vez ao Duarte Filipe pela sua participação e pela sessão que nos apresentou. Só fazer aqui recordar, tem um survey para preencherem, portanto, e para manifestarem-se para futuro interesse em conteúdos mais aprofundados. Ok? Mais uma vez, Duarte, um grande abraço. Obrigado e mais uma vez a todos. Espero que encontrá-los nas próximas edições que estão em curso. Obrigado. Obrigado. Um resto de boa semana a todos.